como vocês viram, eu sou líder de um grupo de pesquisa na UFRJ, no programa de pós-graduação em arquitetura, grupo que estuda a arquitetura dos museus. Então, eu resolvi fazer pós-doutorado em museus americanos, em estudos de museus americanos. Eu fiz isso em 2004, 2005. E em 2008, o Museu Histórico me deu a oportunidade de fazer um curso, começar um curso de doutoramento em museologia, o que eu estou fazendo no momento. Eu sou mestre na Escola de Comunicação, e na Escola de Comunicação eu estudei, eu fiz um trabalho na linha de estudos de gênero, eu estudei Lina Bobardi e Lígia Martins Costa. Estudei Lina na condição de museóloga e Lígia na condição de arquiteta. Então, o trabalho das duas nos museus e nas cidades, especialmente no Rio de Janeiro, dado que Lígia foi substituta de Lúcio Costa no IFAM, e que Lina foi mulher de Petra Maria Barque, veio para o Brasil com toda a experiência dela em arte, e realmente foi a pessoa que, do ponto de vista, vamos dizer assim, da arquitetura, modifica os museus no Brasil, radicalmente, dada a importância do MASP nesse cenário. E o interesse por museus, começa na década de 80, não apenas com o trabalho na Escola de Comunicação, mas eu fui assim, uma testemunha ocular da reforma do Paço Imperial e acompanhei mais ou menos um trabalho de transformação daquele edifício num centro cultural, hoje em dia um centro cultural de arte contemporânea, e também convivi com a exposição, nesse tempo, com a exposição de Gisela Magalhães no convento lá do Carmo, onde Gisela fez uma exposição muito bela sobre o carnaval. Então, esses motivos, essas diferenças que o campo da museologia apresentou para mim, foram extremamente importantes e fundamentais para a minha ideia do que é o trabalho dos museus, e o papel da arquitetura nisso. Além disso, eu também vivi assim com Rui Mourão e Lélia Coelho Frota a criação o desenvolvimento das casas, museus e casas históricas na Fundação Nacional Pro Memória, e não trabalhando diretamente, mas indiretamente. E ao longo da década de 1980, já na UFRJ, eu sugeri a criação de uma disciplina chamada Projeto de Arquitetura de Museus e Centros Culturais. Então, em 89, eu, na condição de professora substituta, comecei esse trabalho na Faculdade de Arquitetura da UFRJ. E depois, em 1990, eu fui fazer doutorado, e o doutorado me deu a oportunidade de estudar os novos monumentos da cidade, e estudar o que eu chamo de urbanismo tipográfico, por meio da criação dos novos monumentos urbanos que o IFAM estabeleceu, o IFAM, enfim, fundou ao lado dos monumentos históricos dessa cidade, do centro dessa cidade. Então, a visão do edifício Cândido Mendes, do interior do Paço Imperial, o banco, na época, Banco Francês e Brasileiro, o projeto da Avenida Pontual, ao lado do Museu Nacional de Belas Artes, foram motivos e capítulos da minha tese de doutorado, entendendo esse urbanismo tipográfico, trabalho esse que eu desenvolvi no pós-doutorado na década de 2000. Bom, mais ou menos eu tentei destacar as palavras que são palavras-chave da minha ideia, que campo é esse que eu estou, como é que eu observo esses museus. E, na verdade, o projeto de arquitetura é o que me interessa, que é essa arquitetura inserida na cidade, e essa arquitetura como representação dos desejos da sociedade. Então, os temas, na verdade, são esses, e, por último, a gente pode dizer os sistemas de museus e as narrativas expográficas. Então, eu estou querendo... E o que é o edifício? O que é... Por que a arquitetura de museus e centros culturais? Para mim, o que é o edifício? Então, está aí para vocês lerem a definição ou entendimento de um arquiteto crítico de arquitetura muito importante, que eu conheci na Espanha, quando eu estive lá, e trouxe ele aqui em 2001, há 10 anos ele veio aqui no Museu Histórico Nacional, para um seminário que eu organizei chamado
Museus, Arquitetura e Reabilitação Urbana. Esse seminário gerou um CD-ROM. Nesse seminário, a gente teve os diretores dos 6 principais museus do Rio que nós começávamos a estudar à época. Na verdade, a primeira vez que eu fiz uma apresentação pública dessa pesquisa foi em 1998, no encontro do SECA, no Museu Imperial de Petrópolis. Então, isso, para mim, é o que é o edifício, o que é a arquitetura de museus. Foi uma coisa muito oportuna, dado que a situação era essa. Então, o museu, o que era o museu? O museu era um novo produto na praça. Aí está a reprodução de 1988 do Boletim Pro Memória, que é uma fonte inesgotável de pesquisa para nós, né? Então, ali, eles dizem que irreversível... Não consigo ler daqui, não é para vocês, para eu ler para vocês. Ironicamente, neste último número da definição, aqui uma definição do que é museu, né? Lugar onde se conserva, estuda e, sobretudo, se expõe obra de arte, coleções científicas ou objetos raros ou antigos para deleite e educação do público. Aí, na sequência, o que está disposto. Ironicamente, é neste último item da definição, que se refere ao uso pela sociedade, que reside o problema principal dos museus no Brasil. Pouco visitados e, por isso, pouco divulgados e assistidos pela classe empresarial, né, e pouco assistidos, essas casas de cultura passarão a utilizar vários instrumentos de marketing para, integradamente, buscarem o autossustento, que agora a gente chama de sustentabilidade, e um melhor atendimento ao seu público. Então, em 1988, a Fundação Nacional Pro Memória, organizando um seminário sobre museus, já alertava para esse problema, né? Esse seminário, essa edição especial do Boletim Pro Memória foi o último número do Boletim Pro Memória. Aí, e contém toda a discussão desse seminário. Então, a gente vive uma fase realmente de mudanças, né? De transformação, o que é um museu. Então, na verdade, entender a arquitetura somente a partir da definição de Montaner não é tudo. Então, esse novo lugar do museu, como é que ele aparece? Como é que ele aparece no acervo? Como é que o acervo é considerado? O que são as exposições? Né? O que são esses públicos? Né? O que se considera para o público? Enfim, as palavras-chave no sentido dos compromissos, né? O que é que o museu quer hoje. Então, aí nesse slide estão destacados, enfim, os programas que eu considero mais importantes, que é o programa Museu Escola Bairro. O que são esses atrativos, esses novos recursos e essa inovação versus a permanência das identidades, que é o que a gente percebe. Um objeto bastante rico para nós é uma rede de museus do Rio que eu estabeleci a partir do entendimento da leitura de Nestor Goulart Reis Filho e de Raquel Sisson, 2 arquitetos, né, 2 historiadores da arquitetura, um paulista e outra carioca, que fizeram com que eu fizesse esse desenho, né, com base no que eles dizem, criando imaginando o que é uma rede de museus no centro do Rio de Janeiro. E a gente estuda o entorno desses museus. Aqui estão mais ou menos discriminados os museus principais, com base na situação física, né, e urbanística do desenvolvimento da cidade, considerando no século XX a Avenida Rio Branco e a Presidente Vargas como os eixos históricos, né? A gente chama de eixo histórico o século XX, e não o século XIX, ou o século XVII, ou XVI, a gente parte do século XX. E nisso aí estão determinados os entornos, esses círculos, têm mais ou menos 300 metros de raio, que é o que a gente considera a escala do Apé. A gente pode considerar a escala do Apé de 2.000 metros a 150 metros, mas nesse desenho a gente está considerando 300 metros de raio, e os museus que a gente considera principais e que a gente usou como espaço para estudo, né, que a gente tem usado com os alunos mais.